Olá, veterinários, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse novo canal, Vedere Pet, onde eu, Luciane Kanayama, no ultrassom, e o Felipe Fante no raio-x, vamos te trazer muita coisa interessante, muitas dicas, muitas coisas do nosso dia a dia que vão te ajudar a chegar num diagnóstico por imagem mais preciso. Há um pouquinho de tempo atrás, eu e o Felipe recebemos um convite de um laboratório assim, relativamente novo, em que os gerentes não eram veterinários, né? Então, eles precisavam saber se os profissionais que eles iriam contratar eram bons ou não tão bons ou ruins, né? Então, dessa maneira, o que que eles resolveram fazer? Eles mandavam para a gente as imagens e os laudos, e através do estudo dessas imagens e dos laudos escritos, a maneira de redigir, parâmetros, alterações encontradas. Então, eu no ultrassom fiz todo esse tipo, tudo isso de avaliações através das imagens que me foram enviadas, né? E o que eu pude perceber é que existiram algumas falhas muitas vezes muito pequenininhas e que um simples conselho conseguiria fazer com que esse profissional chegasse a um diagnóstico muito mais preciso com muita facilidade. Só que o que eu percebo que acontece é que geralmente quem trabalha volante, ultrassom volante, né, no caso, trabalha muito sozinho e às vezes ele tem uma dúvida que ele não tem com quem tirar na hora, ou às vezes está naquela correria, vai de uma clínica para outra e não consegue parar para tirar uma dúvida ele mesmo, né? E o que eu percebo é que às vezes falta um feedback para eles se corrigirem e entenderem que pode ser muito melhor, né? O laudo, eles conseguiriam chegar muito mais fácil a um diagnóstico mais preciso, né? Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo de hoje, em que eu vou falar alguns erros, alguns problemas que eu encontrei no quesito medidas, né? Se vocês, não sei se vocês sabem, mas na ultrassonografia as medidas são muito importantes, né? É através delas que a gente vê tamanho, a gente vê se tem espessamento, se tem aumento ou redução de tamanho, e às vezes milímetros podem fazer diferença, né? Principalmente no caso dos segmentos intestinais de felinos, né? Em que às vezes milímetros já te levam a uma conclusão diagnóstica de um espessamento e dessa maneira um processo inflamatório, e então a gente tem que ter muito cuidado com as medidas, né? É claro que a clínica é muito soberana, mas as medidas têm que ser corretas. Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo e eu quero que vocês cheguem a um diagnóstico mais preciso. Então, vamos lá. Então, aqui vamos lá, 5 problemas mais frequentes que eu encontrei no quesito medidas. A primeira observação que eu tenho que fazer é que muitas pessoas colocaram caliper, os marcadorzinhos, né, que medem no aparelho, no lugar errado, na camada errada, ou não consideraram todas as camadas, principalmente no caso das alças intestinais, né? Eu coloquei um exemplo aqui, alguns exemplos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo um segmento intestinal em corte longitudinal, né? Esse segmento ele tem um espessamento, eu não vou entrar em detalhes porque ele tem uma alteração que na verdade não é o foco dessa explicação. Aqui eu coloquei mesmo porque esse caliper ele está no lugar correto, tá? Mas esse de baixo, ele, se você observar bem, ele está no meio do lúmen, né? Ele não está no lugar em que ele deveria estar. O correto seria aqui encostado entre o lúmen e a mucosa, tá? E nesse caso, ele está um pouquinho mais para baixo. O que está acontecendo aqui, então? Ele está superestimando essa medida. Ela provavelmente essa alça já tem um espessamento, mas você está colocando um espessamento a mais nela. Então, por exemplo, se você faz esse exame hoje e se você faz um outro exame daqui a uma semana ou daqui a 15 dias para comparativo, você já perdeu o comparativo, porque você está medindo no lugar errado aqui, tá certo? Então tem que prestar muita atenção se você está pegando todas as camadas e se você não está pegando o lumen por engano, tá
certo? Aqui então um exemplo correto, né? Se você observar o caliper, ele está nessa camada mais externa, também é um segmento intestinal em corte longitudinal. Então aqui ele está na camada serosa, né? Que é essa linha mais hiperecóica, que é exatamente a porção mais externa de uma parede intestinal, né? E o outro, o caliper, ele está certinho aqui entre o lúmen, né? E o comecinho da camada mucosa dessa alça intestinal. Então aqui é a maneira correta da gente medir um segmento intestinal, tá ok? Tomar muito cuidado, eu coloquei esse slide só para vocês terem um cuidado, porque às vezes quando o paciente acaba de se alimentar, ele fica com esses pontinhos hiperecóicos na mucosa, principalmente no duodeno, né? Então a gente tem que tomar o cuidado de não confundir esses pontinhos hiperecóicos na mucosa como se fosse o lúmen, tá? Então preste muita atenção se o paciente não fez o jejum correto e ele se alimentou, se você está colocando realmente o caliper no lugar correto, tá? O que pode te ajudar bastante, que aconteceu nesse caso aqui, é que a gente tem um pouquinho de gás, né? E o gás ele sempre vai estar onde começa o lumen, né? Então aí vai te dar uma dica a mais de onde colocar o seu caliper para você medir corretamente essa parede intestinal, ok? Outra coisa que eu percebi que dá uma diferença muito sutil de tamanho, mas como eu falei, às vezes há uma diferença de 1 milímetro pode considerar um segmento intestinal espessado ou não, né? Seriam colocar os cálipers, os marcadorzinhos, não perpendiculares à parede intestinal. Então, por exemplo, a gente teria uma parede intestinal aqui e você colocar a medida oblíqua, né? Você tem que colocar, não, a medida tem que ser sempre perpendicular a parede da alça intestinal, tá? Vamos ver exemplos aqui. Então, aqui a gente também tem uma alça intestinal, né, um corte longitudinal. Essa alça tem um pouquinho de líquido no lumen, né? E aqui o que a gente pode perceber nesses marcadores aqui é que eles estão um pouquinho oblíquos à parede dessa alça intestinal, né? Então, aqui eu estou superestimando um pouquinho essa medida, ela vai dar um pouquinho maior do que ela deveria dar, né? Então, aqui está errado, tá? E às vezes, quando você está fazendo o exame, o paciente está se mexendo, não dá para você parar e medir, e você percebe que na sua imagem, na hora que você vai fazer o laudo, tem esse erro, você pode corrigir, né? Você faz um processamento pós e você consegue corrigir esse erro, tá? Então, mesmo que você erre na hora de você congelar e gravar a imagem, você consegue corrigir depois, né? Então, é uma questão de prestar um pouquinho de atenção, tá ok? Aqui, então, mais um exemplo correto, né? Você colocar, então, ó, o segmento intestinal está aqui, você coloca o marcador bem perpendicular essa parede do intestino, né? Pegando as camadas todas certinhas. Então, aqui é uma medida correta que vai te dar uma mensuração precisa dessa parede, certo? Então, como que a gente considera soluções para esse problema, né? Às vezes é pura falta de atenção, né? Às vezes é uma pressa, às vezes, mas você consegue corrigir depois, mesmo que você tenha congelado e gravado na imagem de maneira errada. Então, assim, é atenção e cuidado. Se você vê que está errado, vamos corrigir, tá bom? Uma outra coisa que pode acontecer, no caso principalmente do estômago, é que quando o paciente acaba de se alimentar, assim, há um pouquinho de tempo, que ainda tem um conteúdo até razoável no estômago, ele tem os movimentos peristálticos normais, né? Que se vocês lembrarem, são de 3 a 5 movimentos por minuto, tá ok? O que que acontece se você medir a parede bem na hora que ele está tendo a contração? Ela vai dar um pouquinho mais espessada, você vai superestimar essa medida, tá? Então, o que que a gente tem que fazer para não correr esse risco de errar? A gente tem que medir onde não está tendo movimento peristáltico, onde a parede está esticada, tá bom? E aqui eu coloquei os óculos, porque às vezes o problema é que você não está enxergando aonde está começando a camada e terminando. Então, talvez seja uma dica de você, talvez precisasse usar um óculos para você enxergar onde está a camada certa para você colocar o caliper, tá ok? Um outro quesito sobre medidas, né? E é principalmente para o estômago, é que a gente não pode medir a prega, né?
O estômago é um órgão que, quando ele está vazio, ele fica todo preguiado à parede, né? E se ele estiver muito vazio, você não consegue medir a parede, não adianta, né? Não adianta querer fazer mágica. Se ele tem um pouquinho de conteúdo, até consegue, mas totalmente vazio, você vai estar fazendo uma medida incorreta, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, aqui é um estômago bem vazio, né? Esse estômago é praticamente impossível da gente medir a parede, tá? Aqui no caso, se você sabe que você vai fazer um exame de estômago, porque tem a suspeita de sei lá, de uma gastrite, de um corpo estranho que seja, ou de uma neoplasia, então talvez fosse interessante você solicitar uma dieta pastosa ao invés de o jejum completo, né? O que eu costumo fazer quando ou às vezes é um controle de estômago para ver se tem corpo estranho, ou às vezes eu não consegui ver porque tinha muito gás. O que eu peço? Bate a comidinha que ele come no liquidificador com água, tá? Para não ficar pedacinhos também, porque às vezes pode confundir com pequenos corpos estranhos, principalmente grãos de ração um pouquinho maiores, né? Então, uma das possibilidades é você pedir o jejum pastoso, né? Ou dar um pouquinho de comida pastosa um pouquinho antes do exame, tá certo? Ajuda bastante. Aqui, então, a gente tem um estômago que tem um pouquinho de conteúdo, mas mesmo assim ele está um pouquinho vazio. Mas o que eu fiz aqui? Eu medi certinho, ó. Esse caliper está na serosa, camada mais externa da parede, e esse aqui está bem no limite entre a mucosa, que é a parede intestinal, a parte mucosa da parede intestinal, e o lúmen, né? Só que o que aconteceu aqui? Eu medi a prega, né? Eu medi essa preguinha do estômago que aí vai dar uma medida superestimada. Aqui poderia, por exemplo, eu dar como gastrite um paciente que não tem gastrite, tá ok? Aqui é o mesmo estômago, porém os cálipers estão no lugar correto, tá? Então esse cáliper ele está justamente na camada serosa e esse aqui no limite entre a mucosa e o lúmen. Só que essa é uma medida correta porque eu estou medindo onde ele está esticadinho, tá? Então sempre que for medir o estômago tem que ser no lugar que ele está esticadinho, tá ok? E aqui, então, quando o estômago está um pouquinho mais cheio, a gente consegue ver, né? Aqui no caso tem gases, já ajuda um pouquinho você delimitar onde começa o lumen ou não, né? Então a gente consegue, quando tem um pouquinho mais de conteúdo, fica um pouquinho mais fácil, tá certo? Então, algumas soluções, né, que a gente poderia considerar nesse caso, seria ter um pouquinho mais de atenção nas medidas, né? Se você vê que você mediu errado, dá para corrigir, tá? Não medir no momento em que tiver o movimento peristáltico no estômago, né? O jejum, talvez considerar, né, para todos os pacientes, se for o caso, né, oferecer comida pastosa um pouquinho antes do exame, ou então oferecer de meticona também, né, se tiver muito gás, para você conseguir ver toda a parede, não só a parede mais superficial, né? A alimentação pastosa ajuda bastante, eu gosto, né? E água um pouquinho antes do exame também pode ajudar, ok? Uma outra coisa que eu acho muito frequente de se encontrar é a medida de órgãos incompletos na tela. O que seria isso? Você tem lá o seu rinzinho, só que o rim não coube inteiro, porque você está usando o transitor linear, né? E aí você põe o caliper para fora da imagem, como isso daqui, por exemplo. Olha aqui. Aqui você está supondo que esse rim termina aqui, mas pode ser que ele não termine aqui, né? Você está adivinhando que ele termina aqui. Então, isso é errado, né? Às vezes a gente faz por preguiça, né? Às vezes não quer trocar de transdutor e acaba fazendo esse tipo de medida, mas é uma medida que não vai ser precisa, tá ok? Qual seria o correto, então? Troca de transdutor, diminui a frequência de maneira que o órgão caiba inteiro na tela, né? E aí você consegue medir o polo cranial até o polo caudal. Ok, corretíssimo. Tá ok? Então, algumas soluções nesse caso, né, seria de trocar o transdutor do linear para o convexo, né, uma das coisas. A outra seria diminuir a frequência do transdutor, tá? E aí você diminui o tamanho das estruturas que estão na sua imagem, né? Você pode também diminuir a escala, né? Você coloca ela mais um pouquinho menor,
porque aí você consegue ter uma. O que você pode fazer também é diminuir a escala, né, de maneira que o órgão em questão fique dentro inteirinho da tela. E no caso dos rins, o que dá para fazer, um macetezinho, né? Seria você empurrar um dos polos para baixo, ou o polo cranial ou o polo caudal, e aí você inclina ele na imagem e ele acaba cabendo inteiro dentro da sua imagem, tá? Então, empurrar uma das extremidades pode ser também uma dica interessante, tá certo? Essa, assim, talvez seja a mais corriqueira, né? Que são utilizar parâmetros incorretos. Vamos ver aqui. O que acontece, por exemplo, no caso das adrenais? Até 1995 se utilizava uma tabela 0,74 no polo caudal, e tem gente que usa isso até hoje, e já surgiram muitas outras tabelas, né? Então, uma delas fala de Yorkshires, outra fala de Labradores, outra fala de divisão por peso em 3 categorias. E a mais atual, ela utiliza 4 categorias e ainda tem diferença entre a adrenal direita e a adrenal esquerda, né? Então, o que a gente pode fazer para não errar nesse caso, né? Você está sempre utilizando a tabela mais atual, né? E como que você faz isso? Você tem que se atualizar, né? Não é porque você aprendeu uma vez que aquilo lá vai para a vida inteira. As coisas mudam muito rapidamente, né? Tecnologias, medidas, tudo muda, né? Então, sempre se atualizar é um dos segredos, tá? Outra coisa que acontece é que outra coisa que pode acontecer é que você não está naquela hora que você está fazendo o laudo, você não está com a tabelinha de medidas assim na mão, né? Então, o que eu sugiro para vocês? Coloquem lembretes no seu desktop, né? No computador que você faz os seus laudos, tá? Porque aí sempre que você precisou, clica lá, já está direto, você não precisa abrir a pasta do pendrive, né? Então, isso sempre vai tornando a sua o seu ritmo de fazer laudos um pouquinho mais lenta e às vezes dá uma preguiça mesmo de procurar, né? Então, deixa um lugar acessível que você possa só clicar uma vez, já aparece lá, você consegue fazer seu laudo de maneira mais precisa, tá? E outra coisa, lembrar que o gato não é um cachorro pequeno, né? Os parâmetros de gatos são diferentes para parâmetros de cães. Então, tem muita gente que usa parâmetros de gatos considerando ao contrário. Tem muita gente que usa parâmetros de cães para gatos, achando que pode ser intercambiável, mas não é. As alças intestinais têm espessuras diferentes, os rins, adrenais, têm tamanhos diferentes, né? Então, vamos utilizar a tabela certa para o paciente correto. Mesma coisa, coloca no seu desktop a tabelinha de cachorro e de gato separado, ok? E, para quem ficou na aula até o final, tem esse brinde que eu trouxe para vocês uma tabela de parâmetros gastrointestinais de cães e gatos, separadinhos para você colecionar, tá bom? Então, a gente vai trazendo tabelinhas, dicas para vocês se tornarem cada vez mais precisos nos seus diagnósticos, ok? E até mais.